meus amigos do Questão de Ordem. Hoje nós vamos conversar com ele. Ele é empreendedor, consultor de perfumaria internacional. Ele entrega fragrâncias de alta qualidade e tem uma curadoria de roupas e acessórios também. É um grande empresário. Ele é sócio também de um salão de beleza, uma barbearia masculina. Ele é cristão evangélico. Ele enxerga a fé, a família e os negócios como pilares de uma vida regrada e alegre. E após uma tentativa de suicídio no passado e um período de dependência química e dívidas, ele reconstruiu a sua trajetória e hoje usa a experiência para inspirar e prevenir. Nós estamos falando com Rivelino Cordeiro, ou então mais conhecido, Riva. Tudo bem, Riva? Júlio, prazer, cara. É uma honra te receber aqui. Gratidão pelo convite e bora pra cima. Rapaz, assim, eu tô arrepiado de a gente poder estar falando e colocando para as pessoas sobre essa sua trajetória que é maravilhosa. E nós estamos no setembro, né, Setembro Amarelo, que é o mês da prevenção ao suicídio. E o nosso compromisso como mídia, aqui no programa Questão de Ordem, ele é falar da dor, mas com muito respeito, com a vida e com a esperança das pessoas. Riva, antes da gente começar, eu só queria deixar um recado muito importante. Se você tem algum problema, se você está se sentindo angustiado, se sentindo sozinho, não se cale. Converse com a pessoa que está do teu lado. Desabafe. Conte os seus problemas. Nós temos vários canais que podem te ajudar, né? E aqui nessa entrevista o Riva vai poder falar para vocês também o que vocês podem fazer além do principal, encontrar com Jesus. Né? Esse é o principal. Né? Mas Riva, vamos começar. Fala para a gente quem que é o Riva de hoje, 18 de setembro de 2025. Hoje o Riva é uma pessoa bem alegre, Rivelino Santos Cordeiro, né? 50 anos. E me encontro um cara realizado em todos os quesitos, né? Primeiramente o encontro com Cristo, que foi através da tentativa de suicídio, como você mesmo falou. Sempre fui um cara alegre, mas devido a alguns problemas com o uso de drogas, bebida. Tive problema com depressão, Julião, como você mesmo citou aqui. E precisei passar, literalmente, chegar ao fim do poço para me tornar a pessoa que eu sou hoje, né? Graças a Deus, tem muitas pessoas que se inspiram em mim, eu fico feliz, honrado em saber que muitos me encontram na rua, poxa, Riva, eu me inspiro em você, procuram dicas, sabe? Marcam reuniões comigo, procuram saber um pouco da minha vida para se inspirar, às vezes estão passando por um problema financeiro também, como eu tive também esse problema com drogas. Então, para mim é uma honra poder compartilhar e de alguma forma auxiliar as pessoas através do meu testemunho. E me fala uma coisa, como que você se apresenta hoje para as pessoas, para a sociedade, para os lugares onde você frequenta, como pai, como cristão, como marido, como empresário, como que você se apresenta para as pessoas hoje, depois de ter superado todo esse período negro na tua vida? Cara, eu me apresento antes de mais nada, com muita alegria, né, Julião? Que é o que a gente tem que transmitir para as pessoas, né? Como eu sempre falo, né? A gente só dá para as pessoas o que a gente tem, que é o transbordo, né? E a gente tem que compartilhar com as pessoas sobre tudo isso daí, porque de alguma forma você vai auxiliar alguém e ajudar. Como no começo que você falou, ô Julião, isso é muito importante, cara. As pessoas estão carentes de ser ouvidas. E eu sempre falo, qualquer pessoa tem o poder de mudar a vida e destino de qualquer outra pessoa, com uma simples conversa. Porque eu tenho relatos na minha trajetória sobre isso daí, de pessoas que estão só enxergando o problema, só o buraco. E muitas das vezes esse problema é simples de resolver porque ela está enxergando só o buraco. E calma, está passando por um momento difícil, vai passar. Entendeu? A nossa vida sempre vai ser altos e baixos, né? Nunca vai ser um momento difícil. Sempre, 100%. Não vai ser. A nossa vida sempre vai ser essa questão, oscilação, altos e baixos, né? Bom, a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso depois, mas eu gostaria de saber agora que, assim, eu coloquei você como consultor
de perfumaria internacional, Aham. e é uma grande verdade, né? Sim, Você mesmo já falou que 100% dos perfumes que você vende, eles são são perfumes importados, importados, sim. né? O que significa para você ser um consultor de perfumaria internacional, né? O que significa isso na prática mesmo, você indicar. E como é entregar ao cliente sempre a melhor fragrância, além de tudo. A tua loja está maravilhosa e assim com roupas sensacionais e com marcas também de expressão. Como que é esse seu negócio? Como que você se sente nesse seu negócio? Julião, hoje eu me sinto, cara, importante num setor, principalmente da perfumaria, que é algo que eu trabalho há 17 anos, né? E tem muitas pessoas que às vezes me procuram, falam, eu quero entrar no setor da perfumaria, tal, tal. Eu procuro saber, você entende um pouco da perfumaria? Não é que eu tenha medo da concorrência, não. Por quê? Como é que eu vou te vender algo que eu não entendo? Então eu falo, se você quer entrar no setor da perfumaria, vai estudar um pouquinho mais para você começar a entender o que é isso. Até porque o que você vende é luxo. Como é que eu vou te entregar algo que eu não entendo? Você concorda comigo? De Concordo. repente você quer tirar uma dúvida e eu não vou saber te explicar. Se torna difícil, certo? Então, eu gosto dessa questão de me aprofundar no setor da perfumaria, principalmente, que é o meu nicho, não que do vestuário seja também, não, Você não é está isso. ficando, né? Né? Você A gente está está ficando. entendendo aos poucos o vestuário também, mas tudo é questão de tempo. Né? Igual eu estava falando com outro amigo meu, a linha árabe tem crescido muito no mercado, principalmente da América do Sul, no Brasil, né? Tem crescido muito. Mas é algo que eles vão lançando seguidamente muitos perfumes. E eu, particularmente, eu não consigo acompanhar. Eles lançam 10 perfumes seguidos de marcas diferentes. Então, para mim fica muito difícil começar a estudar todas essas marcas, né? Uhum. Então, ou você se especializa em um, ou se especializa em outro. Você não consegue abraçar o mundo. Você tem que ser bom em alguma coisa. E você é bom no perfume. E a É gente entende um pouco, consultor de perfume a gente entende um pouco internacional. do setor da perfumaria, né? E nesse seu atendimento, né, nos atendimentos que você faz, que ele é bem personalizado, Aham. que a gente te acompanha há algum tempo, você vai entregar o perfume para a pessoa na sacolinha, aí você posta na rede social. Teve algum fato assim marcante nessa sua consultoria? Cara, teve. Isso para mim foi muito importante. Faz mais ou menos uns 8, 9 anos atrás, eu fui atender uma cliente e ela é da mesma igreja que eu, né? E ela estava a fim de comprar um perfume há muito tempo, muito tempo, muito tempo. Só que ela não tinha cartão de crédito, né? E eu fui lá atender ela e ela se emocionou e chorou. Falou, Riva, e meu sonho era comprar esse perfume. Isso para mim marcou, né? E eu falei, aproveita e já pega um pro seu marido. Sério? Falei, sério, você vai me pagando depois. Então aquilo ali para mim marcou porque eu realizei o sonho dela de comprar um perfume importado. E, consequentemente, teve outros clientes também que falaram sobre isso. Poxa, você realizou meu sonho, eu era louco para comprar o One Million, né? Que é um perfume masculino que mais vende mundialmente, né? Entre outros, Bleu, Chanel, né? Hoje tem a marca de nichos, perfumes que variam de valores, de acima de R$ 3.000, Racibá, Erva Pura, então são marcas específicas para um público específico também. Sim. Né? Então, a gente vê isso como satisfação de entregar algo que as pessoas falam, puxa vida, eu não tenho um cartão de crédito, mas você vende essa facilidade para mim, cara. Isso não tem preço, Guilherme. E assim, e que você aprendeu com toda essa confiança que você deposita no cliente, o cliente acaba depositando em você, o que gerou de aprendizado para você? Ô, Julião, isso gera um aprendizado em questão da confiança, como você mesmo falou, e você cria um ecossistema aonde você vende para o filho, para o irmão, para a mãe, porque um vai passando uma indicação do outro, e confiança é algo que dinheiro nenhum se compra, né? Não, não, não Não tem. se Não compra. tem na prateleira do armazém. Exatamente. Então, eu Se sempre conquista. E literalmente. quando perde E quando perde também, também esquece. esquece. Eu falo Esquece. para as pessoas, eu falei, a porta que você abriu, só você fecha. A pessoa, puxa vida, eu não posso pisar na bola com esse cara, porque eu preciso de uma roupa, eu vou lá no Riva, eu preciso de um perfume, eu vou presentear alguém, eu vou lá no Riva. Então, você tem a porta aberta em todos os quesitos.
De repente você está passando por um momento difícil e, ó, puxa vida, eu precisava comprar uma roupa. Ah, não, já sei onde eu tenho portas abertas. Eu vou lá no meu amigo Riva. Olha aí que legal. Você está entendendo? Então é sobre pessoas. Isso agrega valor no meu trabalho, principalmente, como pessoa, como ser humano, como cristão, E de dar você essa leva bem confiança. isso, né? Você leva na boa, Sim, né? sim, nós temos que saber lidar com isso daí. Nós temos que saber lidar. Eu entendo a dificuldade, uma vez ou outra, de algum cliente, e a gente também Sim, entende quando essa mesma pessoa está agindo de má fé com sim, você. sim, dá para saber. Dá para Dá saber, para saber. porque eu trabalho com vendas, Julião, desde os 8 anos de idade. Fui feirante com meus pais, então, desde lá, sempre trabalhei com vendas, né? O mundo gira em torno de vendas, tudo é vendas. Tudo, tudo. Então, eu costumo dizer, você sabe que assim, até uma experiência pessoal, eu tinha ranço de vendedores Aham, há uns 20 e eu poucos anos imagino. atrás, né? Para mim, vendedor era tudo picareta. Até eu entender, através de alguns cursos que eu fui obrigado a fazer por conta de uma área profissional que eu estava iniciando, cara, quando você vai conquistar, né, a sua namorada, você precisa se vender para ela. Então, Exatamente. tudo é É venda. vendas. Absolutamente tudo na nossa vida é venda. Então, a gente precisa saber se aprimorar e aprender a E vender. Né? aprender. Você falou algo que é verdade. Quando você se apresentava em qualquer lugar que falava que era vendedor, as pessoas, ixi, Já olha. já olha com um formato diferente. Ixi, É, picareta, mentiroso. Porque antigamente, hoje não, você falou algo que é real. As pessoas olhavam para o vendedor como, ixi, esse cara é um 71, um mentiroso. isso, Não é exatamente. verdade? Porque tinha muito também, né? Tinha, Era outra, né? outra época, né? Hoje está Literalmente, mais né? difícil, né? Sim, sim. O cara não vai muito longe. O É cara. igual eu falo. É aquela questão de te vender algo que não é real. Igual, por exemplo, eu te vendo um perfume falso. Eu te engano, Julião, uma vez só. Não tem como eu te enganar há 17 Não anos. dá. Você concorda comigo? Não dá, não dá, não dá. Não, e geralmente assim, engana uma vez só. Mas vamos lá, ó, sem querer romantizar, né? Eu acho que a gente não tem que ficar superestimando a tragédia do passado, mas a gente tem que comemorar o que a gente tem hoje na Sim. mão. Né? Como era a sua vida antes dessa virada de chave, né? E que sentimentos predominavam nesse período? Era desesperança, vergonha, culpa, medo? Como que era a sua vida antes dessa virada? Antes dessa virada, Julião, eu conheci a bebida entre 12 e 13 anos. Bebi uma cerveja escondida dos meus pais, né? 14 por 16 conheci a cocaína e me viciei muito rápido, né? O ciclo de amizades com quem você anda conta muito sobre você. Eu não culpo meus amigos, não é isso que eu quero passar para as pessoas. Aonde você quer chegar? Sabe o que minha avó falava? Uma vez eu era criança, logo quando eu mudei para Barueri, eu tinha 8 para 9 anos, e aí ela viu eu jogando bola, tal. Quando eu cheguei, ela falou assim: com quem você estava? Ah, volta, tá. Olha, deixa eu te ensinar uma coisa. Me diga com quem tu andas que eu te direi É quem és. bíblico isso, é real isso daí, é fato, né, Julião? Aí, e para você ver, isso é verdade. Eu conheci a cocaína através de amigos, não culpo eles, né? O ser humano é curioso, eu fui um desses curioso para provar e me viciei. E eu usei cocaína durante uns 20 anos, 20 anos. 20 anos, Meu Deus. né? Uma vida, né? E quando meus pais descobriram que eu estava usando, cara, foi uma decepção, né, para eles. Porque nós somos 4 irmãos, eu sou o mais velho. Quando a gente tem os irmãos mais velhos, eles se tornam uma referência para os mais Sim, novos, né? claro, claro. Porque os mais novos vão se espelhar no mais velho, não é verdade, não? Natural. Tanto é que os pais também depositam a maior confiança no mais No velho, mais porque velho. ele vai seguir a trajetória para os irmãos Vai auxiliar na auxiliar. criação dos mais novos. Exatamente. Então, quando meus pais descobriram isso daí, foi decepcionante demais para eles, né? E meus pais sempre me ensinaram, Virão, igual você falou, caminho certo ou errado. Então, foi falha minha, não dos meus pais. Olha que bacana. Entendeu? E meu pai também, meu pai sofreu muito, meu pai era uma pessoa que sofria calado, sabe? Mas nem por isso, ô Julião, eu conheci, parei os meus vícios, cara. E a A dosagem cura foi passa aumentando. por isso, né? Você admitir que o errado é você, eu fiz errado. Eu tive o exemplo dentro da minha casa, da minha família, os bons exemplos, mas eu abdiquei disso e segui o meu caminho. A cura passa por isso, né, Riva? Você Sim, sim. admitir que você que errou, né? E você falou algo que é muito importante, Julião. Olha para você ver essa virada de chave que você pegou agora, cara.
Meu pai e minha mãe me auxiliaram de todas as formas, cara, queriam me internar, tal, né? Eu falei, não, não preciso, porque o dependente de qualquer coisa que seja do tabaco, do álcool, do remédio, ele não admite que ele é um dependente, ele não assume aquela culpa, não, eu preciso de ajuda. Nenhum dependente, ele assume essa Não, responsabilidade não. de que ele precisa de ajuda. E meus pais, eu fui fazer um tratamento no CAPS nessa época. Gente, o médico dos CAPS de Barueri são fantásticos. Eu tô sem essa sardinha. Eu passei por lá, tá? Eu vou chegar depois nesse ponto aí. E na época que eu fiz esse tratamento, João, eu fiz pela minha mãe e pelo meu pai, não por mim. Então não era válido. Eu ia no tratamento durante o dia, pelos meus pais, à noite eu Sim. usava droga É. e bebia. Então eu não fiz por mim. Quando eu cheguei ao ponto do suicídio, quando eu fui fazer o segundo tratamento, eu fiz por mim. Aí resolveu. Aí resolveu, porque eu me dediquei, eu falei, agora é por mim. Então, os médicos do CAPS, cara, são fantásticos. Eu faço acompanhamento até hoje para saber lidar com isso daí. Eu não tenho vergonha nenhuma, mas os médicos do CAPS são fantásticos quando você decide que fala, meu, eu preciso de ajuda. Lá é o Você lugar certo. sabe que a admissão da necessidade de ser curado é é o principal atributo para que você inicie um Sim, tratamento. sim. Porque senão os profissionais eles nem iniciam. Se você chegar ali e eles perceberem que você não está com esse desejo de Desejo. se curar, eles já interrompem por ali, ou então eles vão empurrando com a barriga para não desagradar. Inclusive, Julião, você falou algo que é muito importante, porque a gente tem as reuniões, tem as palestras lá, e eles realmente sabem quem está dedicado a fazer, falar, meu, eu preciso dessa ajuda aqui, vou agarrar com unhas e dentes. Foi um do meu caso, né? E muitos iam ali porque às vezes não tinham o que fazer em casa, porque lá tem a alimentação, sabe? Eles ajudavam com o vale transporte na época, não sei se hoje ajuda ainda, entendeu? Então muitos iam ali para ocupar o tempo. Mas realmente, para dedicar para sair os vícios do álcool, ou do tabaco, ou da própria droga, né? Muitos não estão preparados para realmente falar, vou parar. E o que as pessoas que conviviam com você, o que elas viam e o que elas não viam em você nesse período? Ô, Júlio, cara, foi muito importante a minha família. Minha família. Foi essencial, né? A base de tudo é a família, cara. Isso foi E mais ou menos o que mostrou para você que realmente você estava precisando de ajuda, porque você tinha uma família, você reconhece que a família era a tua base e você via você perdendo isso pelo vão dos isso. dedos. E você falou algo, Julião, que, por exemplo, quando eu cheguei na tentativa do suicídio, na época, eu conheci o lado negro da internet, eu conversei com um grupo de suicidas. E eu estava cansado de fazer a minha família sofrer e eu querer sair do vício e não conseguir, sabe? E eu estava matando, principalmente minha mãe, meus irmãos sabe, de decepção, de certa forma de vergonha também, porque eu sempre fui o cara que trabalhei, sabe? Mas é angustiante você ver o seu irmão na situação da qual eu me encontrava de usar cocaína há mais de 20 anos, todos os dias. E eu fiquei um usuário compulsivo, ia buscar 40, 50 pelotas de cocaína, que era para usar durante a semana, e acabava em 2, 3 dias. Então, se você parar para analisar, é decepcionante para uma família ver a situação, principalmente da qual eu me encontrava. E eles foram essenciais nessa Foram, sua. foram. Foram essenciais. Muito. Me auxiliaram tudo. Tanto é, ô Júlio, que quando eu voltei dessa tentativa de suicídio, minha família não queria que eu voltasse a vender perfume. Por quê? Com medo de eu voltar para cocaína, porque todo dia entra dinheiro, você está no movimento com outras pessoas na rua, e eles queriam ter o controle de mim de alguma forma para estar me vigiando, mas eu entendi a preocupação deles. Tanto é que minha mãe arrumou uma entrevista numa empresa, e na época, lá no Silveira, eu na rua da entrevista da empresa e não achava o número. Por quê? Deus tinha falado para mim já, o que eu tenho para você é maior e melhor. Fique em paz. E eu não achei a empresa e vim embora. E como é que foi o planejamento? Porque assim, graças a Deus, né? Glória a Deus, que a gente está aqui para contar essa história, para servir de exemplo e referência, mostrando para as pessoas, para você que está nos assistindo agora, que existe esperança. A esperança, eu falo com toda a liberdade, com toda certeza, está em Jesus Cristo, Filho de Deus. Né? Mas como é que foi esses dias que antecederam, né, essa sua tentativa de suicídio
como é que aconteceu, porque assim, é tudo planejado, né? Não, Literalmente. não é dado, você não acorda, hoje eu vou, não, é Não. planejado. Conta. Júlio, foi bem engraçado isso daí, cara. Eu conheci o lado negro da internet, comecei a conversar com um grupo de suicídio, e existe, Júlio. Pais, fiquem atentos que seus filhos vê na internet. E nesse grupo aí, estudei todas as maneiras. Eu não vou entrar em relato porque, Não, sim, né, tem sim. porque é meio complicado, de repente alguém pode, Não, né? sim, sim. E aí, Julião, comecei a relatar, escrever cartas como foi meu dia, e nesse grupo eu já tinha resolvido o que eu ia fazer, era um enforcamento. De todos os estudos que nós fizemos com esse grupo, cara. E você vive o que você atrai para sua vida. Eu estava vivendo um lado negro da minha vida, então eu atraí o quê? A escuridão, coisas ruins, né? Coisas ruins. E eu comecei a escrever as cartas, eu tenho as cartas lá, 42 dias de cartas, como foi meu dia, e nas cartas eu pedia perdão para minha família, e perdão, nenhum instante eu falava perdão Deus. Perdão mãe, perdão irmãos, perdão filha, na época minha filha tinha 6 anos de idade, mas nenhum instante eu falava perdão Deus. E você falou algo que é muito impactante, Cristo. Eu não estava tendo esse olhar para Cristo. E quando o ocorrido, já chegou dia 2 de dezembro de 2015, eu já tinha decidido tudo. Você falou algo que é importante mesmo. Não foi de um dia para a noite que eu decidi aquilo lá. Foi nos estudos, dias estudando, cara. Eu já estava com depressão, né? E eu escrevi as cartas, saí da minha casa da minha mãe, tomei um café, 11 e pouco mais ou menos. Fui, estava minha tia, minha mãe lá, me despedi deles meio que chorando já, e algo me falava, vamos embora, senão você vai desistir. Parei no posto na Rua da Prata, peguei a cerveja, peguei o cigarro, que tinha acabado tudo. Parei o carro embaixo da ponte, aquela ponte que liga a Alameda Tocantins, a Barueri. Antônio Arantes ali. Isso. Escrevi a última carta às 14h17. E para você ver como foi tudo calculado, se você vai com uma corda na mão em cima de uma ponte, os caras vão olhar para você, para onde esse cara vai? Né? Eu não, coloquei a corda dentro de uma mochila e chegando no determinado ponto, que foi no meio da ponte, ali parei, tirei uma foto, publiquei no Facebook na época, e publiquei, olha como tudo termina, e mandei para o grupo do WhatsApp da minha família. Meu irmão foi o primeiro a visualizar, ele estava em Porto Alegre na época, e ligou para minha mãe e falou, mãe, onde esse louco vai? E amarrei e pulei. Uma corda de 14 metros, independente de você ser gordo ou magro, pelo impacto, ela te degola, né? Queda livre, Até esquece. isso eles ensinam, né, Igor? Literalmente. E engraçado, João, eu não queria pular da ponte direta no asfalto, porque o corpo vai lacrado, né? Olha para você ver o pensamento do qual me encontrava. Eu não queria isso, porque eu não queria o caixão lacrado. Olha isso, cara. Olha que coisa demoníaca, né? Literalmente, cara. Demoníaca. E até eu falei, né? E na carta eu falava, no meu enterro não quero ninguém chorando. Quero o pessoal cantando a Canção das Américas. Amiga, coisa para se guardar. Olha isso. Olha que coisa louca. Aí, Julião, pulei em queda livre, não aconteceu nada, eu subi na própria corda até um ponto onde consegui, aí eu só lembro que eu soltei. Aí me debati, aí muitos relatos que eu vou compartilhar com vocês aqui, que foram de pessoas que ajudaram diretamente e indiretamente, né, porque eu não lembro de algumas coisas. Diz que um bombeiro, cara, que estava passando por acaso lá num dia, eu tenho a foto dele depois, se você quiser, os pessoas começaram a olhar aquilo lá e não sabiam o que fazer, na verdade, né? Não é que não queriam ajudar, não sabiam o que fazer, Girão. Né? Aí esse bombeiro pulou a muretinha e começou a puxar. O pessoal falou, não puxa. Isso daí foi ele que falou. Depois eu encontrei ele 5 anos depois, cara. Aí ele falou, não, aqui é polícia, né? Se identificou. Aí foi quando as pessoas começaram a ajudar e me puxaram. E o seu peso mais que quadriplica, né? Sim. É o peso não morto, né? E não tinha o que fazer, porque se corta a corda, cai do rio. Aí foi essa maneira que acharam na época, me puxaram. Aí, segundo relatos, falou, aí, cara, que sei não. É um milagre. É um milagre. E eu fiquei 9 minutos sem oxigênio no cérebro. Eu rompi o meu pescoço da cabeça 7 milímetros. Para a ciência, é 0. Me levaram para o SAMEB na época, né? Chegando lá, os médicos viu a situação e falaram, vamos trabalhar porque é a ciência, né? Mas a situação desse cara aqui, esquece. Me transferiram para o Mourão, na época. Chegando lá, a mesma situação, né? Vamos trabalhar, mas a situação desse cara aqui, não sei.
E fiquei 3 dias em coma induzido. 3 dias. Terça, quarta, quinta e sexta. Acordei na sexta-feira à tarde. Tava minha tia e minha prima do meu lado. E engraçado, né? Quando eu acordei, a primeira coisa que eu fiz, como eu fiquei de cabeça pro teto, né? Foi pedir perdão para Deus. Era como eu estivesse conversando com Deus e do meu lado não tivesse ninguém e eu não tivesse ali, literalmente. Que ali mesmo estava largando os meus vícios. Que eu queria uma oportunidade, eu queria criar minha filha. Ele já tinha te dado, né? Você estava vivo, já tinha te dado a oportunidade, que Só, você precisava. mas eu precisava da mudança, eu tinha que mudar de dentro para Sim, fora, né, sim. Julião? Aliás, você precisava enxergar que aquilo que Deus estava te dando era a oportunidade que você precisava. É verdade, Julião. É verdade. Você precisava enxergar que exatamente aquele momento que você estava vivendo, que você estava ali vivo, era a oportunidade que Deus estava te dando para você virar a chave e você continuar a sua literalmente trajetória. mudar, né, João? Ô, Júlio. Ó, você falou que você passou aí mais ou menos 6 meses, né? Em grupos e planejando, né? Esse momento ele é muito crucial para as pessoas que hoje estão nos ouvindo, para ela dar o primeiro passo. Então, quero perguntar para você, o que você diria para a pessoa que está do outro lado, que eventualmente tem passado por coisas semelhantes? O que você diria para elas? Como elas têm que quebrar a vergonha, quebrar o receio e pedir ajuda? Aí você fala. Tá. Antes de mais nada, abra o seu coração, conte o que você está passando, porque a depressão, principalmente, ô Júlio, o que mata mais as pessoas com doença da depressão não é a doença, e sim o julgamento, Julião. Eu tenho um relato de pessoas que, às vezes, procuram uma palavra de conforto, de carinho na sua família, né? E aonde vem o julgamento. Você acaba desenvolvendo ela aonde? Na sua casa. Isso. Aonde você, de repente, preciso de uma palavra de conforto, de vamos lá, tô com você, vamos procurar uma ajuda, e aonde vem o julgamento. Tinha uma ONG ali no Isaura, jovens de 14 a 17 anos, o Julião, que eu palestrei lá algumas vezes, e quando eu terminei a palestra, eles me procuraram, falaram, senhor Rivel, o que o senhor falou é verdade. Eu tive esse problema, porque meu pai falou que era frescura, era falta do que fazer. Então, a desinformação faz com que você fale algo que você não deveria falar. Se você não tem algo de bom para agregar na vida das pessoas, não diga nada. Fica quieto. Fica quieto. Porque a palavra jogada ao vento, ela pode... E a palavra tem poder, né? Literalmente. E aí, olha, vamos lá. Hoje você você é um cara recuperado, você é um cara curado, mas vamos lá. Quais foram as práticas? Logo depois, você teve esse momento no hospital, você acordou, aí a ciência comprovou que você estava vivo, que você não estava com sequela, porque, olha só, eu já vi as fotos, né? Você me mostrou já as fotos do que você tirou e as pessoas tiraram, fotos suas no hospital. Não só o milagre de você estar vivo, mas o milagre de você não ter ficado com sequela. Porque como ficou seu pescoço, faltou oxigenação no seu cérebro durante 9 minutos, a gente sabe que isso deixa sequelas. Então, você não ficou com nada. Então, Deus se deixou perfeito, né? E aí, me fala uma coisa, quais foram as práticas após isso, após sua saída do hospital, que sustentaram a sua vida? Foi tratamento profissional, terapia, pastoreio, a sua rotina mudou? O que te deu apoio nessa sua mudança de comportamento após esse milagre que você viveu? Primeiro foram os processos. Passei pelos processos sem reclamar, né? Porque o modo das pessoas é reclamar antes de passar pelos processos. Eu fiquei 7 meses debilitado devido ao rompimento. Eu andava igual a múmia, né? Porque tá tudo ligado, né? Sem murmurar. Eu fiquei na dependência de Deus e minha família. Tá, mas então, tudo bem, mas é muito simplório aqui você falar que fiquei sem murmurar. Para o cara que vivia reclamando de tudo, que se refugiava nas drogas por conta dos problemas que tinha, e de repente, num passe de mágica, para de murmurar e aceita esse processo. Explica, porque sim. Aí eu procurei
A primeira a cura foi Cristo, a ajuda de profissionais do CAPS, que foi essenciais, a minha família, porque minha mãe já tinha perdido meu pai, né? Minha mãe me auxiliava, ia comigo, ela também participou de algumas reuniões, e ela viu também na evolução, tanto ela quanto meus irmãos, que realmente, no início, eles ficaram meio desconfiados, porque eu entendia, é muito tempo de droga, Sim, e o sim, dependente ele mente, sim, claro. né? Ele mente muito, né? E, de alguma forma, eles me auxiliaram muito, 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 para não ter a recaída. E graças a Deus eu não tive nenhuma recaída. Eu realmente dediquei e falei, essa oportunidade eu vou agarrar e vou fazer a diferença, que eu quero criar minha filha. Hoje eu tenho outra filha também, graças a Deus. E uma nova história, uma nova trajetória estava sendo escrita ali, Julião. Você salienta muito, né? E você deixa muito assim em destaque a questão da família. Uhum. E a gente vive hoje num mundo em que a família é atacada de todas as maneiras, né? O mundo hoje moderno, algumas correntes colocam a família como uma instituição falida, né? E que a família não é importante. E você coloca aqui, deixa muito claro que sem esse apoio familiar, esse apoio da família, do teu pai, da tua mãe, dos teus irmãos, o seu desejo de ver a tua filha, isso aí foram muito importantes, né? Muito, muito, muito. Muito mesmo, ô Julião. Era o combustível, sabe, Júlio? De que falei, eu tenho que agarrar essa oportunidade aqui, fazer a diferença. Porque eu estava cansado de descer a decepção e eu queria ser orgulho. Hoje, graças a Deus, eu sou orgulho para meus irmãos, para minha mãe, sabe? De ser um novo filho também para minha mãe. E isso daí, um pai mais presente, principalmente da Alana, sabe? A Alana teve algumas fases da vida dela que, infelizmente, eu perdi devido ao uso de droga, né? Hoje sou um pai mais presente também dela, sabe? Da Maria Alice. Então, isso para mim é importante. Muito, muito, muito. E aí a gente chega nos dias de hoje, o Riva, o empresário, o consultor internacional, né, de fragrância, de perfume. Como que aí você evoluiu para ir aos poucos chegando, porque você já vendia perfume Sim. lá atrás, né? Mas você vendia perfume de uma, eu acredito que era de uma forma muito mais simplória, né? Muito mais assim, menos agressiva do que é hoje, sim. porque hoje você é um empresário, né? Você é um consultor. Como que você foi se adaptando e crescendo nesse ramo que você não desistiu dele, apesar de que você já falou lá atrás que assim, o perfume dava facilidade para poder se envolver com as drogas, e aí você se adaptou e falou, não, esse aqui é o que eu sei fazer, é o meu ramo, é aqui que eu vou ganhar dinheiro e que eu vou me dar bem. E o retorno com isso daí, Júlio, não foi fácil, né? Você começar do zero um negócio é uma coisa, você começar devendo para todo mundo. É Devendo para verdade, tem banco. esse detalhe também. Como eu sabia que eu ia morrer, eu comecei a vender perfume pela metade do preço. Estourei conta no banco, não paguei importadora, peguei dinheiro com a agiota e fiz literalmente um regaço. Aí não morreu E não e morreu, tem que pagar. E agora? Literalmente. Então, por isso que eu te falei, você começar do zero é uma coisa. E quando você começa devendo para todo mundo, como é que você Menos faz? 100. Menos 100. Né? Para você, confiança você não tinha mais com a distribuidora ou com ninguém, Não porque, tem com ninguém, né? com ninguém. E para você voltar a fazer isso daí, não foi fácil. Conta, a gente quer saber. A minha família não queria que eu voltasse a vender perfume, como eu relatei aqui, porque tinham medo de eu voltar às drogas. Porque fica na rua ali, tá vulnerável, né? Uhum. E credibilidade não tinha. Foi quando eu conversei meio em particular com a mãe da Lana na época, o nome estava sujo já, né, por causa disso daí, e ela conseguiu um empréstimo para mim no Banco do Povo. Cara. Meio ela reluzente, porque minha família não aceitava, ficaram sabendo depois de que ela tinha feito isso por mim, né? E eu fui, aos poucos, mochilinha nas costas. Trabalhei uma época ali no Gran Tempo, eu tenho certeza que ali foi 6 meses ali para dar o meu melhor. Eu trabalhei um tempo ali, um acordo político ali, e eu tenho certeza que Deus me colocou ali para ajudar outras pessoas, das quais muitos me encontraram na rua e lembravam de mim. Eu não lembrava, porque são muitas pessoas que passam ali no Gran Tempo, né? Eu trabalhava lá por um período, e à tarde, mochilinha nas costas,
de porta em porta, eu já tinha alguns clientes, e engraçado, Julião, eu tinha pessoas que me deviam, e eu pagava pensão, você devendo para as pessoas, sabendo que você tem o dinheiro para receber e não recebia. Aí Deus tinha falado comigo, esqueça o passado e viva o novo. Eu tive que esquecer tudo aquilo que me deviam, eu devendo, sabia que tinha dinheiro, tive que pagar aquilo ali, cara. Não foi fácil entender isso daí, esse propósito, esse processo. Apaguei e continuei ali, dia após dia, dia após dia. As pessoas pensam que o Riva chegou aqui do nada, pum, né? Só que ninguém entende o processo que eu tive que passar para chegar aqui. Aliás, né? Aliás, não existe isso de chegar do nada. Sempre tem um caminho, uma trajetória, tem uma escada que você tem que subir. Não existe como, né? Quem pensa assim está vivendo no mundo da lua. Aí, Julião, cheguei ao ponto de construir uma loja física, que foi a primeira. Cara, e lá nesse processo ainda aí, cara, foi logo quando estourou a pandemia. Contratamos o arquiteto, sofri um golpe do arquiteto na época de quase 50 mil. Você imagina, você construiu uma loja com o dinheiro emprestado do banco, metia a cara no empréstimo. Nessa época já tinha limpado o nome, já estava andando tudo certinho, a empresa tudo rodando. Já estava se reerguendo já. Estava me reerguendo. Sofri o golpe desse arquiteto aí, cara. Aí eu falei, a gente não pode parar. Né? Falei para minha irmã, que é meu braço direito, né, até hoje. Sem ela não vou para lugar nenhum, tanto aquela que mexe com financeiro, né? E ela falou, não, a gente vai terminar essa loja aí. Picotamos o cartão, aí tinha uma reserva, né? E terminamos. Mesmo com tanta dificuldade, essa loja demorou para ficar pronta em 6 meses, cara. Olha aí, por causa da pandemia, teve que parar a obra e construímos ela. E aí, a partir daí, construímos essa outra nova aqui, fez 1 ano agora, recentemente, né? Linda loja. E além da loja, da perfumaria, você também tem a Larry Store, né? Que você, roupas maravilhosas, roupas bonitas, e você também tem o seu salão, né? De beleza, salão de beleza. Invictus Hair. Invictus Hair. Junto com o meu sócio Léo aí, cara. Isso, e como tá indo os negócios, fora o perfume, como que tá caminhando? Hoje o brasileiro, cara, em questão de cosmético, em beleza, ele só perde para os Estados Unidos. Então é um povo que gosta de andar cheiroso, arrumado, ligado à beleza, entendeu? Então é um pessoal que realmente investe nisso daí, investe muito, né? E o salão, cara, tá em expansão, né? Tá em expansão, porque quando você acha uma equipe que você está alinhada no seu propósito, torna tudo mais fácil. Aí a coisa anda. A coisa anda, né? Que bênção. E me fala da sua fé. Como que a sua fé ela tem moldado as suas decisões e os seus relacionamentos? Sim. Como você falou aqui alguns minutos atrás, né? Diga-me que tu andas, que eu direi quem tu és. A lei da semeadura, ô Julião, ela está muito relatada ao que você faz, às pessoas que você anda e com quem você se conecta. Se você quer andar com picareta, você também vai ser um picareta, porque a energia dele vai passar para você. É inevitável isso. É inevitável. É inevitável. É inevitável. É o que eu sempre falo, né? Anda com 5 vagabundos, você vai ser o sexto. Anda com 5 pessoas bem-sucedidas, você também vai ser o sexto, porque a energia do ambiente que você frequenta conta muito sobre você e aonde você quer chegar. Isso conta muito. Ó, o Thiago Martins, eu peguei um corte desse cara aí. Pode falar. Eu peguei um corte dele que eu peguei para mim aquilo dali, né? A energia do ambiente. Eu não tô aqui para falar mal de ninguém não, tá, gente? É melhor você ter um barraco no meio dos ricos do que ter uma mansão no meio dos pobres. Por quê? A energia do rico vai te passar como eles conseguiram chegar até ali, a energia deles, a convivência, a conversa. Você vai captando aqui, pegando uma conversa ali, peraí, eles chegaram dessa forma, eu também vou chegar dessa forma. Porque se você está na periferia, as pessoas, mas como esse cara conseguiu construir essa mansão aqui dentro? Primeira coisa que vocês vão perguntar é isso. Como ele construiu? Não acredito. Então, eles só ficam perguntando como você conseguiu, só que não te conhece de tanto que você trabalhou para construir aquela mansão no meio da quebrada. Sim.
A energia deles só quer saber como você conseguiu. Então, você andando com os milionários, que por mais que você não seja, você vai aprender os caminhos. Muda o teu sentimento, né? Literalmente. Muda a forma como você enxerga o mundo, como que você quer agir. Muda muito. Eu sempre falo que assim, você precisa gostar de coisas boas e você precisa viver essas coisas boas, Sim, não apenas sim, gostar. sim, Então você precisa se dar a oportunidade de algum momento você fazer uma viagem que é teu sonho, sim. né? Você precisa se esforçar para isso. Você às vezes pagar, fazer o carnê lá, mas para você viver aquilo aí, para você Exatamente. sentir, porque você vai fazer, você vai trabalhar, você vai produzir, você vai correr atrás para que você viva mais aquilo lá. Isso aí vai mudando a sua característica, porque a pessoa nasce num berço. Eu vou dar um exemplo. Para os meus pais, né? Se eu estudasse e conseguisse passar num concurso público, eu já seria um cara realizado. Ô Júlio, por exemplo, você falou algo que é muito importante. Para você ser empreendedor, você abre mão de muita coisa. Você não sabe se o negócio vai dar certo. Não sabe? É uma aposta. Não tem bola de cristal. Você entendeu? Então, eu quero montar uma loja ali, eu não tenho nada, peraí, eu tenho esse carrinho aqui, vou vender esse carro para apostar naquele meu sonho. Se vai dar certo, não sei. Quantos carros eu perdi? Pronto. Você entendeu? Então para ser empreendedor, você tem que apostar muito no seu sonho e correr atrás. Se vai dar certo, não sabe. É uma aposta. É uma aposta. Então você abre mão do seu carro, do seu negócio, da sua casa, que você de repente, eu tenho esse apartamento aqui, eu vou vender, eu quero montar um negócio, eu vou apostar, eu vou fazer acontecer. Na sua cabeça. Se vai acontecer, se vai dar certo, não sabe. Mas pegando o gancho do que você falou lá atrás, você só consegue ter esse pensamento e essa vontade de acordo com o ambiente que você está vivendo. Exatamente. Porque senão você não sai, não. É. Eu vou perder, eu não vou. Não, E você vou não vai desfazer do meu arriscar. carro, não Não vou. vou, não vou. Não, De vou jeito nenhum. apostar isso. E se não dá certo, eu vender meu carro, ficar sem carro a pé? Você entendeu? Então, o empreender é isso. É apostar. É isso aí. Entendeu? E você pensa em algum projeto social, se é que você já não participa, né? Para prestar mentoria para as jovens, capacitar esses jovens no setor da beleza, da perfumaria, jovens que precisam desse apoio para sair das drogas e não chegar ao ponto que você chegou? Você já faz isso? Você pensa em fazer isso? Ô, Júlio, eu já faço isso, cara. Por exemplo, eu vou nas igrejas dar o testemunho para edificar a vida de outras pessoas de que nada está perdido, é um momento difícil que todo mundo passa. Eu vou em palestra também, sem fins lucrativos nenhum, realmente por amor ao próximo, né? De que tudo é possível. Eu vou em clínica de recuperação, porque é muito mais fácil eu sentir a dor de um dependente químico do que quem nunca usou droga. Sim. Você nunca usou cocaína, e aí? Você não sabe o que é, você nunca sentiu aquela dor. Então, as pessoas que não estão naquela dor dele, é muito mais fácil fazer a crítica. Ah, você já foi um alcoólatra? Não, nunca bebi. Então, como é que você vai sentir a dor Não de um sabe, alcoólatra? não sabe. Né? Ah, você já foi um dependente de medicamento? Porque hoje tem pessoas que são Sim, sim. literalmente dependentes de medicamento e não conseguem sair. Então, eu nunca usei remédio. Então, como é que você vai falar algo que você não entende? Você nunca passou por aquele processo, você não sentiu a dor dele. Então, eu vou nas clínicas de recuperação e eu falo muito sobre isso. Inclusive, eu fui com o pastor na época lá e eu entendo as dores deles. Eu sempre falo muito sobre isso. Que, inclusive, eu conheci um rapaz lá, cara. Ele estava em terceira geração de suicídio, cara. Nossa. Você acredita nisso? E ele já tinha tentado. Quando eu terminei de ministrar lá, ele me chamou e começou a explicar. Eu falei, cara, tá em suas mãos terminar essa maldição, porque o vô dele tinha suicidado, o pai dele tinha suicidado, e ele já tinha tentado, cara. Meu bisavô se suicidou. Então, e você sabe que isso Hereditário, né? É uma maldição hereditária. É uma maldição hereditária. Mas não teve mais. Só teve, Graças a Deus, graças Vigilão, a Deus, entendeu? Então, eu vou. Acho que minha avó, quando se converteu, ela encerrou esse Louvado seja o ciclo. Senhor, cara. O meu bisavô, ele se jogou no poço. Para você ver. E era um fazendeiro, produtor de café. Bem estruturado, né, Julião? Entendeu? Mas... Então eu vou estudar e sem fins lucrativos nenhum, para ajudar e por amor aos próximos, sabe? E o que vem nos próximos 12 meses aí do Riva,
seus negócios, a sua missão pessoal? O que vem aí que você pode contar aí de novidade? Porque você é um cara que você não para, viu? Não. Quando a gente vê, o Riva já tá ali. Pô, Riva, o que vem? O que tá nessa cabecinha aí que você... Eu já tô pensando, o ano passado eu fiz um projeto aí, através do filme A Forja, né? Sim. Aquele filme deu uma virada de chave em mim. Sensacional. Tanto é que eu fiz com que a minha equipe bateu meta. Normalmente eu levo para almoçar ou para jantar, e eu pedi para eles assistir esse filme, eu assisti o filme inteiro. E o ano passado, através de ajuda de vários amigos, inclusive você também me ajudou, eu consegui arrecadar 90 cestas básicas. A gente não consegue mudar o mundo, mas consegue mudar a vida de muitas famílias, né? Sim. E eu consegui arrecadar 90 cestas básicas. Eu fui ligando para um, para outro, e graças a Deus eu consegui. E esse ano eu quero continuar também. Natal, eu quero arrecadar cestas básicas para mudar o Natal de algumas famílias aí. Dia das Crianças, como sempre eu faço, algo sem divulgação de nada, sempre um cara muito ligado à criança, né? Eu faço doações de doce em Boa Vista, nas igrejas da qual congrego, sempre assumo a responsabilidade dos doces das crianças, eu ir lá e fazer essa doação, mas por amor ao próximo, sempre um cara muito ligado a isso, né? E temos que ser, né? Eu sempre falo para as pessoas, Deus conhece seu coração no íntimo. Quando eu faço algo na vida das pessoas com interesse, então você não está fazendo por amor. Bíblico, Bíblia, que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Eu também sou partidário dessa ideologia de vida. Entendeu? Tudo que eu faço é dessa maneira. Não precisa ninguém saber o que eu estou fazendo. Exatamente. Deus sabe e está tudo certo. Inclusive, Julião, eu tinha um projeto uns 2, 3 anos atrás aí lá no Silveira, cara. E teve uma questão lá que eu preferi sair, sem fins lucrativos também, não tinha partidário, nada ligado à política, né? Houve uma questão lá que eu falei, sabe de uma coisa, não é para mim. Eu saí. Se aparecer uma oportunidade desse tipo, eu abraço a causa, né? Porque eu gosto disso daí. Ajudar as pessoas, né? Você colaborou agora no meio do ano na doação de cobertores aqui em Barueri, uma campanha que eu fiz, né? Mas assim, eu vou entrego e na hora de fazer, não, eu não participo de vídeo nenhum, eu não faço nada, porque assim, não a intenção é essa. Fala o nome das pessoas aí, a dona Damares, né, a Roberta, né, que é a filha do prefeito, que é conselheira lá do Fundo Social de Solidariedade, ela leu o nome das pessoas que fizeram a doação, seu nome estava lá, Obrigado. Mas o meu, eu falo assim, não, o meu não fui eu, não. Foram essas pessoas que ajudaram, não fui eu. Eu liguei para essas pessoas e pedi para que elas doassem. Então eu acho que isso é uma coisa nossa, faz parte, a gente tem que ajudar as pessoas mesmo. E o Riva hoje, 10 anos depois, o que o Riva falaria para o Riva de 10 anos atrás? Se encontrasse hoje com você, há 10 anos atrás, se olhasse, tivesse oportunidade, o que você falaria para o Riva? Eu me emociono. De que Deus existe. Minha família não desistiu de mim, cara. Porque nem todos têm a família que eu tenho, sabe? Muitos não têm um apoio, sabe? Às vezes, quando descobre, já é jogado no lixo. E eu tive essa família, sabe, Julião? Quantos não tem esse apoio, cara? E faz o quê? Acaba se afundando mais. Porque nunca meus irmãos falaram, você é um nóia. Pelo contrário, sabe? Sempre me ajudaram. Nunca desistiram de mim. Toma uma água. Eu nunca tinha pensado dessa forma, sabe, Júlio? De eu me encontrar antes de tudo isso, você acredita, cara? Eu nunca tinha me enxergado dessa forma, cara. E de eu me encontrar hoje do que eu era, sabe? Puta merda, cara, me passou um filme agora. De verdade, cara. Eu não tinha essa percepção de falar, Riva, como é que você... Puta, cara. Porque isso é importante, porque vai ter gente que vai estar ouvindo você e você, agora, você vai estar falando com essas pessoas, você vai estar falando com as famílias que se omitem. Você é assim, ó, obra de Deus
Deus te deu uma família para te dar todo o suporte e o apoio. Deus não desistiu de você. Jesus não desistiu de você. E o que você está falando hoje vai mostrar para muitas famílias que já largaram mão, que abriram mão, e vai mostrar para as pessoas que assim, pode ir lá na família, que a família está lá te esperando. Você foi lá no profundo, João. De verdade, cara. De que Deus existe, de que todo mundo tem a capacidade de largar esses vícios, de que todo mundo é capaz de superar o desafio da vida. Eu aprendi algo nessa longa caminhada, Júlio, e nós nascemos com certeza de que a morte existe, não tem para onde você correr, de que a nossa vida haverá aflições, haverá obstáculos. Jesus falou isso, né, River? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Pois eu venci. Eu venci. Você concorda comigo? Você não tem problema com seus filhos? Lógico. Você não tem problema com sua esposa? Você não tem problema nas suas empresas? Tudo. São fases. Sim, são fases. Você entendeu? Então, essa frase eu tenho carregado para a vida, sabe? Nós temos com essa certeza de que teremos problemas, apenas a gente saber lidar com ele. Eu tenho clientes que passam por momentos não difíceis quanto o meu. Eu estou devendo para um cara ali, uma agiota. Calma, você resolve. Ela está só chegando o problema. Várias pessoas me procuram, mas como você conseguiu? Sabe? Aí eu falei, calma. Aceita o problema. Aceita o problema, vai passar. Eu até falei outro dia atrás, em 2000, tinha um barbeiro, cara, e o cara, gente boa demais, trabalhador, ele tava passando por um problema financeiro, e ele tava só chegando no problema. R$6.000, na época. E eu falei, e ele pensou até voltar para a vida que ele tinha, que era na vida do crime. Eu falei, cara, calma. Eu dei para ele o que eu tinha de melhor, que era o meu tempo. Hoje em dia o tempo é escasso. E eu dei para ele o que eu tinha de melhor, que era o quê? O tempo da experiência que eu passei. Eu falei, não, calma. A barbearia era final de ano. Eu falei, abre a barbearia final de semana, o pessoal tá com dinheiro, cara. Abre final de semana, vai procurar uma igreja. Eu falei até para ele, falei, vai procurar Cristo. Ele é seu melhor amigo na hora boa, na hora ruim, na hora que você tem dinheiro, na hora que você não tem. Ele tá sempre do seu lado. Mas ele não entra em sua vida se não for convidado. Se você não deixar. Abre a porta. Abre a porta. Aí eu conversei com ele coisa de 40 minutos, cara. E ele virou as costas, eu falei, seja a luz na escuridão. E ele pegou essa frase para ele. E ele, na sequência, me ligou. Poxa, Riva, caramba, eu só enxergando esse problema, cara, fácil de resolver. Ele passou por essa situação, resolveu. Na época, fez um trabalho social, cortou o cabelo de pessoas de graça, na segunda-feira. Olha para você a transformação. Hoje ele tem uma barbearia dele. Ele tinha sócio, né, na época. Hoje ele tem uma só dele. Que bênção, né? Que bênção. Com o quê? Uma simples conversa. Então, não é só o Riva que tem esse poder. Qualquer pessoa tem esse poder de mudar a vida e destino de qualquer outra pessoa com uma simples conversa. E pegando o gancho disso, o que você tem para dizer para os familiares, para os amigos, né, que possa servir de alerta, né, tendo alguém da família ou amigo na situação igual a que você passou? Não despreze, estenda a mão, diga que você está aqui para ajudar. E muitas das vezes ele acha que ele é o que não vai ter jeito, mas diga que ele vai ter jeito sim, porque você pode mudar a vida dele. E os médicos do CAPS, Júlio, eu sinceramente eu falo com propriedade daquilo lá. E na época até as médicas falaram, para mim era um orgulho, sabe? Na época eles falavam paciente modelo. Puxa, aquilo é o meu ego, sabe? De verdade, como ser humano, de falar, puxa vida, eu tô vencendo, porque é uma briga constante de você contra você mesmo. E para quem pensa em desistir, o que você fala? Olha lá naquela câmera e fala, para quem pensa, quem hoje está pensando em desistir, seja ele qual for o motivo, né? Droga, dívida, relacionamento sentimental, amoroso, familiar. A vida é maravilhosa. Não faça isso, que Deus existe. E você vai superar todas essas barreiras, essas dificuldades, como eu passei. Eu sou melhor que você em circunstância nenhuma. Então, vai passar. Está passando por um momento difícil? Aproveite. Ensinamento.
está passando pelo momento bom, aproveita, porque também vai passar. A nossa vida sempre vai ser altos e baixos. Riva, infelizmente chegamos ao final. Quero te agradecer por você ter compartilhado com tanta verdade, com tanto sentimento, a sua história de vida, que serve de referência para mim e vai servir de referência para muitas pessoas que vão assistir a entrevista, que vão assistir os cortes. Você está sendo um instrumento de Deus para, em nome de Jesus, livrar muitas vidas da catástrofe, da morte, né? Da perseguição, dessa coisa horrorosa que a gente vive nesse mundo que, segundo a Bíblia, jaz no maligno. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado, muito obrigado. Foi assim uma satisfação muito grande e até assim uma surpresa emocionante para mim, né, ter esse momento aqui compartilhando com você. Obrigado, Julião. Muito obrigado. Obrigado, cara. Pode, se quiser deixar alguma mensagem aí, você fica à vontade. Que Deus abençoe, que esse vídeo com certeza consiga mudar vida e destino de muitas pessoas, em nome de Jesus, pois Deus existe, Ele está no meio de nós. E você que nos assistiu, você que nos acompanha, né? Quero agradecer a sua audiência, a sua companhia aqui com a gente e dizer que está aqui o Riva Perfumes. Vem aqui comprar o seu perfume, vem aqui que tem uma quantidade aqui de acessórios, de roupas sensacionais. O Riva tem muito bom gosto, aliás, né? O Riva ele anda numa picadilha, num estilo que é característico dele. Muito obrigado e nos vemos no próximo Questão de Ordem. Deus te abençoe. E não se esqueça, eu não poderia deixar, Riva, de terminar, dizer que a tua saída, a tua salvação, a resolução dos seus problemas hoje está só numa pessoa, Jesus Cristo, Filho de Deus, que morreu na cruz por você e ao terceiro dia ressuscitou para te dar vida e vida com abundância. Um grande abraço e o Questão de Ordem volta com o próximo programa para sempre beneficiar você. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Para levar informação de qualidade ao maior número de pessoas da região oeste, precisamos que você inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações. Seu apoio fortalece o espaço de diálogo com os representantes e as autoridades da nossa região. Nos vemos no próximo Questão de Ordem. Até lá.